Boa tarde, pessoal. Eu quero que vocês ouçam uma coisa. Estamos ouvindo a juventude peronista na Argentina. No se va. É recente isso, pessoal. Juventude peronista canta para Cristina Kirchner. Uma massa gigantesca de gente. As manifestações na Argentina são sempre superlativas, né? Sempre grandes. Gracias, claro que voy a estar con el pueblo en la calle. Pois é, como todos nós sabemos, a Argentina mergulhou em um processo de degradação econômica, bom, que, na verdade, a degradação econômica na Argentina ela só foi interrompida durante pouco mais de uma década de kirchnerismo. Na verdade, a direita não ganhava a eleição na Argentina desde a redemocratização, assim como aconteceu no Chile. Então, no Chile houve uma fadiga de material, como na Argentina, porque desde que Chile e Argentina saíram da ditadura, eles nunca mais tiveram governos de esquerda. Foi trauma muito grande, muito maior do que aqui no Brasil, nesses dois países, né? A ditadura argentina e a chilena foram as mais violentas. Eu acho que a chilena é um pouco mais violenta, com Pinochet. Mataram milhares de pessoas e milhares de pessoas. Por isso que tem alguns malucos que chamam a ditadura no Brasil de dita branda, porque matou menos do que na Argentina e no Chile. Então, para eles foi branda a ditadura daqui, porque matou pouca gente, como se fosse possível matar pouco, né? Toda morte é demais. Mas a live de hoje, a transmissão de hoje, do meio-dia, do Blog da Cidadania, ela foca em um fenômeno mundial que alguns companheiros e companheiras decifraram aí no chat antes da gente começar a transmissão, mas eu quero dizer como isso nos afeta e o que está acontecendo aqui no Brasil, que faz parte de um movimento mundial de retorno à esquerda, porque eu sempre digo, pessoal, que muitos que me acompanham sempre já devem ter me ouvido dizer isso, que a melhor forma de você combater a direita em qualquer parte do mundo é deixá-la governar. E aí ela destrói a si mesma. Se houver democracia, ela sai rapidamente. Porque o princípio, principalmente aqui no sul da linha do Equador, ao sul do Equador, no hemisfério sul, a direita ela é bem pior do que a direita, inclusive, no norte do mundo. Porque o norte do mundo, as pessoas são mais exigentes pela condição social dos países do norte. As pessoas têm maior instrução. Então, inclusive, a gente tem aqui um dado que eu acho muito importante para mostrar que por que a esquerda em qualquer parte do planeta, a ideologia que melhor atende às sociedades. Vocês sabem que, em termos de qualidade de vida, os países nórdicos da União Europeia, eles são os países onde há a melhor qualidade de vida no mundo, liderados pela Noruega,
que é considerado pelo Índice de Desenvolvimento Humano o melhor país para se viver na face da Terra. O segundo melhor país é a Austrália, onde vive a minha filha, inclusive, há 9 anos. Isso, país sobre o qual eu conheço bastante coisa, mas é outra história a Austrália. Agora, a Noruega, como o melhor país, que tem maior igualdade, melhor ensino, melhor distribuição de renda, melhor sistema de saúde. Eu tenho uma matéria aqui da Folha de São Paulo, de alguns meses atrás, uns 3 meses atrás. Esquerda domina todos os países nórdicos da União Europeia. Eleição na Dinamarca dá poder à social-democracia. Então, na verdade, o que predomina hoje no mundo, a forma mais avançada de governar, a ideologia mais avançada no mundo contemporâneo, é a social-democracia. É a que tem obtido melhores resultados, como vem obtendo, inclusive, na Escandinávia, que são os países nórdicos, né? E da Europa, e esses países nórdicos, eles conseguiram a melhor forma de organização social, o maior bem-estar social, e todos eles estão na centro-esquerda, que foi o que promoveu no Brasil a revolução que o Lula promoveu. Por quê? Porque se afasta dos radicalismos, entende que a propriedade privada é uma realidade e que não seria democrático você, pela força, expurgar a propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, a social-democracia não abre mão de programas sociais, de combate à desigualdade, não é? De direitos iguais para todos, de preocupação com os direitos das mulheres, dos homossexuais, das minorias, né, dos negros, dos afrodescendentes. A social-democracia e a centro-esquerda é o que de mais avançado existe na humanidade. Evidentemente, você não vai conversar sobre isso com um seguidor do Bolsonaro, que o sujeito é um animal. Geralmente são pessoas sem qualquer tipo de refinamento intelectual, né? Às vezes muitos têm até diploma, tal, mas acreditam em violência policial, acreditam em segregação, são contra o meio ambiente. Alguns deles, inclusive, acreditam que a Terra é plana. Então, daí a gente pode saber o que é a direita. A direita, a centro-direita, ainda tem gente civilizada, por exemplo, o PSDB. Você tem gente civilizada na centro-direita, né? Mas quando a gente vai para a extrema-direita, como é o Bolsonaro, aí você já está no inferno, né? Então, aí são trogloditas, a gente com a qual é impossível um diálogo. Agora, o que é que acontece? A partir de 2015, isso mais nas Américas, a direita começou a voltar. Por quê? Porque houve também porque tudo no mundo é cíclico. Nos países é tudo cíclico. Os ciclos de crescimento, os ciclos políticos. Então, fica rodando. Por que que no mundo inteiro esquerda e direita se alternam no poder, recessão e desenvolvimento, né, e crescimento se alternam, porque vai havendo uma fadiga de material. É como um carro, como qualquer aparelho mecânico, funciona assim. Há um desgaste e as pessoas acham que aquilo que tem é pouco. Então, eu preciso fazer essa contextualização para entrar um pouco mais no assunto da volta da esquerda no mundo e no Brasil, mas eu preciso contextualizar isso para as pessoas entenderem aonde eu quero chegar. Então, essa fadiga de material, ela aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, a gente ficar no Brasil, aconteceu em 2013.
Em 2013, o Brasil estava com um crescimento próximo a 5%, 4%, 5%, nível de crescimento da economia. O desemprego era pequenininho, pequenininho, muito pequenininho. Você não achava empregada doméstica no Brasil em 2013, porque elas estavam abandonando a profissão de doméstica, estavam estudando, né, estavam indo para outras áreas, e aí o Lula havia, inclusive, implantado uma lei, a Dilma havia implantado uma lei, aproveitando que as empregadas domésticas, né, os trabalhadores domésticos estavam num momento de facilidade para arrumar emprego. Você tinha a falta de engenheiro no Brasil, você tinha a falta de pedreiro, você tinha a falta de mão de obra de todos os tipos. Tinha uma padaria perto de casa que demorou 5 meses para conseguir uma pessoa para embrulhar pão, ficar naquele balcão, embrulhar pão, atender ali, porque ninguém queria aquele emprego, né? E eles estavam pagando para pessoas sem qualquer qualificação. Na época, eram R$ 1.200, o salário mínimo na época, se não me engano, era alguma coisa em torno de R$ 700, algo assim. Então, era um salário mínimo e meio. Imagina, hoje nós estaríamos falando de R$ 1.500, R$ 1.600, você não achava ninguém que se dispusesse a trabalhar naquilo ali. Então, hoje, a gente sabe a situação que está, mas o Brasil, montado no dinheiro, o investimento externo, era o Brasil, isso é só fazer uma busca aí na internet, vocês vão ver artigos de economistas respeitados dizendo que o Brasil era o país que mais atraía investimento externo no mundo. Atraía mais que nos Estados Unidos. O Brasil era o porto seguro do capital. País respeitado, tudo indo bem. De repente, surge aqui um movimento por 20 centavos. Por 20 centavos de aumento no preço das passagens dos ônibus em São Paulo, uma esquerda, aquela esquerda que fazia oposição ao PT, que tinha PSOL, tinha Rede, PSTU, né, tinha esses partidos aí, e tinha, inclusive, a simpatia de grupos até que ganharam muito com os governos do PT, que era, por exemplo, o MST, que vivia sendo chacinado, né, até a época do Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo se lembra de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, quando assassinaram dezenas de sem-terra, mulheres, crianças, todos assassinados pela PM numa estrada. Na era do Lula, tudo isso acabou, os assentamentos receberam investimento, o MST cresceu, se institucionalizou, e não se sabe por que esses grupos de esquerda, você tinha uma pessoa do PSOL, que foi candidata à presidência em 2014, a Luciana Genro, que ela era fã da Lava Jato e do Sérgio Moro. Dizia que o Lula era de direita e que tanto fazia ter o PT, ou PSDB, ou PMDB, ou qualquer outro partido de direita no poder, era tudo igual. E hoje a gente viu tudo que mudou quando tiraram o PT, né? O que é que eles fizeram? Acabaram com todos os direitos trabalhistas, né? Favoreceram planos de saúde, acabaram com programas sociais. O Brasil tinha o maior programa social do mundo. Então, na verdade, essa onda no Brasil começou, mas, na verdade, o que dizem, aquelas manifestações de junho de 2013 tiveram um componente de primavera árabe. Muitos veem a CIA por trás disso aí, né? Não só no Oriente Médio, como aqui no Brasil, havia técnicas que foram usadas aqui para mobilizar as populações, e a esquerda, essa esquerda que ajudou a tirar a extrema-direita do armário, ela tinha alguns que chamavam o PT de ditadura, o governo do PT de ditadura. Então, o que acontece? O que leva a esses ciclos como esse, que tirou
a esquerda do poder, a centro-esquerda do poder aqui, e colocou uma extrema-direita troglodita, corrupta. A gente vê que o Bolsonaro se elegeu combatendo a corrupção, prometendo combate à corrupção, e agora ele só tem tomado medidas para impedir o combate à corrupção, mudando os delegados da PF, obstruindo investigações, e mudando a Receita Federal, querendo dificultar o trabalho do COAF, que era um controle para descobrir a corrupção, era controle financeiro para ver quem fazia lavagem de dinheiro, remessa ilegal de dinheiro. E o Bolsonaro está tentando, inclusive, aparelhar o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, colocar alguém da confiança dele, coisa que o PT nunca fez. Então, a gente está vendo tudo que aconteceu e quantos setores da esquerda estavam enganados. Né? Eu me lembro muito dessa frase, era muito comum nos partidos mais à esquerda. O PT é de direita, o Lula é de direita, PT e PSDB é tudo a mesma coisa. Quantas vezes você não viu isso? Né? Não dá para negar. Mas também, então, isso foi um movimento mundial, começou com a Primavera Árabe, esses movimentos de fazer aquelas grandes manifestações de rua, e aí eles diziam nesse movimento, não é por 20 centavos, mas eles não diziam pelo que era. E com isso, a popularidade da Dilma, em julho de 2013, em junho de 2013, despencou, em 3 semanas ela caiu de 65% de aprovação para 29%. Foi uma coisa maluca, porque, em tese, aquelas manifestações em São Paulo, elas foram contra os ônibus de São Paulo, que era o prefeito Haddad, que ele tinha herdado aquilo, porque o Kassab segurou o aumento, não é? Segurou o aumento, e quando o Haddad chegou ao poder, fazia 3 anos que não tinha aumento de ônibus, e São Paulo estava com as contas complicadas. O Haddad foi lá e deu o aumento, e o Alckmin também deu o aumento dos trens de metrô, e aquilo ali desencadeou um movimento nacional que fragilizou o PT, e aí, quando a esquerda botou a direita na rua, botou o bloco na rua, ela começou a aceitar qualquer um, a esquerda, para participar das manifestações, e começou a vir o quê? A extrema-direita. Né? Inclusive grupos neonazistas, tinha punk, tinha anarquista, tinha todas as ideologias, e a própria esquerda, isso que é mais deprimente, começou aquela história de sem partido, a demonizar a política. E ao demonizar a política, você abriu as portas para enganadores, como um político que está há 28 anos no Congresso, que ficou lá 28 anos parasitando o Congresso, sem aprovar nenhum projeto de lei. O Bolsonaro nunca fez nada, nunca aprovou uma lei em 28 anos, e se apresentou como novidade. Né? E está aí, acabando com a imagem do Brasil, acabando com programas sociais, acabando com o meio ambiente, envergonhando o Brasil diante do mundo. E a gente vê que esse ciclo, pelo menos, nos Estados Unidos, sobe alguém que inspirou o Jair Bolsonaro. Na Argentina, em 2015, ganha Maurício Macri, que é um sujeito, isso para ficar nas Américas, que é um sujeito que é uma espécie de Bolsonaro de lá, como eu vou demonstrar. E no Equador, ganha, inclusive, alguém indicado pelo ex-presidente Rafael Correa, o Lenin Moreno, que depois trai o Correa e se junta com a direita. No Paraguai, há um golpe de Estado, um pouco antes de 2015, né, um golpe de Estado que retira primeiro o governo de centro-esquerda, que era do Fernando Lugo, a quem eu conheci, fiquei até próximo do ex-presidente Fernando Lugo, enlamearam um ex-padre, um ex-religioso, o Fernando Lugo, enlamearam a vida dele, acusando de ter filhos
fora da igreja, né? Apesar de ser um religioso, tinha filhos, e o grande crime do Lugo, em uma sociedade antiquada, moralista, como é a sociedade paraguaia, essa vida pessoal das pessoas, o fato dele ter tido filhos enquanto era padre, supostamente, porque isso também nunca ficou muito claro, e aí inventaram um crime de responsabilidade qualquer e tiraram Fernando Lugo do poder em 48 horas. Então, a direita ela foi ganhando em todas as partes, ganhou na Argentina, depois ganhou nos Estados Unidos, no Equador, ganhou depois aqui no Brasil, né? E aí se espalhou pelas Américas. Alguns países resistiram, como a Bolívia, do Evo Morales, resistiu bravamente, porque o Evo Morales é um sujeito, o primeiro presidente indígena da Bolívia, país que 90% da população é indígena, e ele conseguiu uma melhora social na Argentina, na Bolívia. A Bolívia era o país mais pobre da América do Sul, das 3 Américas, né? Era a Bolívia, e hoje já deixou de ser. Hoje o Paraguai, se não me engano, é o mais pobre, e a Bolívia está crescendo muito. A Venezuela, com a crise do petróleo, a Venezuela, e com a morte do Hugo Chávez, aquilo ali bagunçou a Venezuela, e na verdade, a Venezuela vive em constante sabotagem dos Estados Unidos e da oposição de lá, que é muito radical. Se vocês acham, eu conheço muito bem a Venezuela, se vocês não gostam da oposição da direita daqui, vocês precisariam conhecer a direita venezuelana, que ali até Deus duvida do que eles são capazes, porque eles são violentos, né? A direita venezuelana não é como a nossa, a nossa é violenta verbalmente, hoje, pelo menos. A venezuelana, ela vai para a violência física, ela pratica atentados, é outra conversa. E essa grande ascensão, que também houve em outros países, né? A Europa toda, a Alemanha foi para centro-direita, a Inglaterra foi para centro-direita, a França foi para centro-direita, né? Houve uma ascensão mundial da direita, e isso agora está mudando, e é sobre isso que eu quero falar agora para vocês. Então, na Argentina, a gente tem essa grande mudança, e aí assume o Macri com uma ovação dos neoliberais do Brasil. Eu tenho uma matéria aqui de um colunista argentino, Inácio de los Reis, que ele diz: o que faz da eleição de Macri na Argentina um acontecimento único. E aí ele enche a bola do Macri, dizendo todos os feitos, né? É o primeiro conservador desde a volta da Argentina, novo ator político, no mapa da região, tal, e ele ia dizer. Aqui no Brasil, a gente tinha a Miriam Leitão, na transição da Argentina, ela previu mundos e fundos de melhora para a Argentina, exaltava as políticas do Macri, tudo que ele começou a fazer. Ele entrou no governo, ele já aumentou em 400% a energia elétrica, mesmo o discurso do Bolsonaro. Precisa acabar esse paternalismo, precisa a energia elétrica, que era, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha energia elétrica, gás, tudo contido, né? O gás era barato, a energia elétrica são os insumos básicos, e foi assim, salário mínimo, aumentos de salário mínimo, foi assim que os governos brasileiros do PT conseguiram reduzir a desigualdade e a pobreza, porque o efeito direto do salário mínimo, de insumos como o gás de cozinha, como energia elétrica,
isso influi, pesa muito no orçamento da população mais humilde, que é a grande maioria do Brasil, da Argentina, do Equador, da Bolívia, do Paraguai, de todos os países do terceiro mundo. Então, o Macri se elegeu nessa política de vamos privatizar, vamos acabar com a Previdência, vamos tornar a Previdência privada e vamos acabar com os programas sociais. Ele acabou com a lei de imprensa, com a lei da mídia, né, que era uma lei que tirava dos grandes grupos de mídia esse poder que eles têm só aqui no Brasil, porque só rapidamente eu quero fazer uma digressão aqui. Uma empresa como a Globo, uma empresa de comunicação como a Globo, seria ilegal nos Estados Unidos, por exemplo. Porque nos Estados Unidos, se você tem um jornal numa cidade, você não pode ter uma televisão. Se você tem uma televisão, você não pode ter um rádio. Uma televisão não pode ter mais de 20% de audiência. 20% ou 24% de audiência, no máximo. Tá? Aqui a Globo tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem portal de internet, tem TV a cabo, tem tudo aqui no Brasil. E uma audiência gigantesca, né, uma diferença entre a Globo e as outras televisões gigantesca, e muitos pensam que é uma coisa boa o país ter uma mega televisão como a Globo, que é uma das maiores do mundo, viu? Tem muito país da Europa, país rico, que não tem uma rede de televisão como a Globo. E tem gente que pensa que é uma grande coisa, que isso engrandece o Brasil. Não. Vocês acham que a Alemanha, por exemplo, não poderia ter uma TV, uma rede de TV, rádio gigantesca, tudo do mesmo dono? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Fox. A Fox pertence a um sujeito chamado Rupert Murdoch, que é um australiano. Ele teve que comprar televisões, redes de televisão no mundo inteiro, porque nos Estados Unidos ele teve que vender parte do império dele. Ele não pode crescer dentro dos Estados Unidos como empresário da comunicação, porque os povos desenvolvidos, eles dizem, eu não posso deixar que um empresário só, ele acorde de manhã e diga assim, olha, hoje eu decidi que é proibido comer ovo no Brasil. Ele começa a bombar na televisão dele, daqui a pouco estão proibindo os ovos. O poder da família Marinho, ele elege, deselege. Claro que o ódio da Globo em relação ao Lula é que o Lula derrotou a Globo por 4 eleições presidenciais seguidas. O Lula, ele foi o único político da história recente do país que conseguiu enfrentar a Globo. Todo mundo que enfrentou a Globo foi destruído pela... Bom, no caso, o Lula acabou destruído pela Globo também, mas foi muito mais duro para a Globo destruído, assim, ele foi preso graças à Globo, né? E foi muito mais duro para a Globo destruir o Lula que qualquer outro. A Globo aniquilou o Brizola, por exemplo, que conseguiu obrigar a Globo a ler aquela memorável carta acusando o Roberto Marinho de ladrão, em pleno Jornal Nacional, uma decisão judicial. Foi uma vitória do Brizola que encheu de orgulho o povo brasileiro, porque a Globo, ela foi um braço da ditadura militar, ela ajudou a matar, ela ajudou a estuprar, ela ajudou a roubar, ela ajudou o Jornal Globo, o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo, são órgãos de imprensa que ajudaram a implantar uma ditadura de 21 anos no Brasil. Então, essa pequena digressão ficou grande, eu peço desculpas, mas esse assunto da mídia sempre Eu fundei o movimento do Sem Mídia, sabe, gente, em 2007. Então, eu lutei muito contra a mídia e avisei muito, eu tenho dezenas de textos escritos que a mídia ia terminar dando um golpe, né, derrubando a Dilma e implantando um governo como esse que está aí. Então, eu sabia disso e acabou acontecendo.
Mas a verdade aqui é que na Argentina, ninguém mais, ninguém menos que o Mourão, que já está com o olho desse tamanho na cadeira do Bolsonaro, que ele está vendo o Bolsonaro se enforcar a cada dia mais, ele prevê a vitória da esquerda da Argentina e defende boa relação da Argentina com o Brasil. Que o Mourão não é burro nem nada, ele não é estúpido que nem o Bolsonaro. O Mourão, segundo matéria do Jornal Globo, também ele vê indícios fortes de derrota de Macri e defende relações com a Argentina, que ele não é trouxa, não é o maior parceiro comercial do Brasil. Já o Bolsonaro da vida, ele insulta o povo argentino, ele queima pontes, ele vai falando, ele fala primeiro e pensa depois. Então, esse sujeito, a gente sabe que ele está com os dias contados e não vai ter jeito. Na Argentina, a situação da Argentina é catastrófica. Eles acabaram o Macri acabou de tomar uma decisão que ele não tinha, inclusive, outro jeito, porque a Argentina tem 50 bilhões de dólares de reserva, acabou de torrar 8 bilhões agora, e a Argentina tinha uma dívida de curto prazo, vencendo da Argentina, de 100 bilhões de dólares. E tem 50 em caixa e é reserva, não pode usar esse dinheiro. Então, o Macri colocou a Argentina de volta no FMI, que a esquerda tinha tirado no Brasil e na Argentina, a esquerda tirou o Brasil do FMI, o Lula tirou o Brasil do FMI, pagou a dívida externa e virou credor do FMI, na Argentina também, e aí o Macri assumiu com os planos dele mirabolantes, privatizar tudo, acabar com programas sociais. Agora chegou a modernidade na Argentina, tá aí. Ele congelou os preços, que era o que fazia a esquerda antes, né, dos Kirchner, chegou a fazer isso, e agora ele pega e declara o que eles chamam de downgrade, que é o contrário de upgrade, né? O downgrade, que é o bom e velho devo, não nego, pago quando puder. Então, ele deu calote, não se sabe quando vai pagar, os mercados, a crise argentina pode, inclusive, bater na gente, e a grande ironia, a crise argentina só não vai nos afetar muito mais porque um sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ele assumiu o governo em 2003 com 20 e poucos bilhões de dólares em caixa e entregou com 300. E a Dilma entregou com quase 400. Então, hoje, nós temos reservas enormes que o Bolsonaro já começou a queimar, como sempre faz a direita, isso eu vou falar daqui a pouco, mas voltemos para a Argentina. O Macri afundou a Argentina, teve lá na Argentina, eles têm eleições primárias, que elas são o melhor indicador da disposição da população para as eleições que vão acontecer agora em outubro, no país vizinho, e a esquerda kirchnerista, como todos sabem, deve voltar ao poder lá e vai encerrar essa breve experiência que, como eu disse, a direita no poder é a melhor forma de fazer campanha para a esquerda. Então, eles viram, ficaram horrorizados com o que aconteceu e agora vão voltar para a direita nas primárias o kirchnerismo teve uma vitória gigantesca e isso não vai dar para evitar. Aí nós vamos para o Paraguai, que deu golpe no Fernando Lugo e depois volta o Partido Colorado para o poder, que está lá há 50 anos, teve um breve período de 2 anos, eu acho, deixaram o Fernando Lugo governar, ele começou a distribuir renda, a pobreza despencou no Paraguai, e aí o que é que faz esse hábito? Teve a eleição lá que o candidato do Partido Colorado de direita, o Marito Ábido, ele venceu
o Efraim, não lembro o nome, eu vou ver aqui mais para baixo, ele venceu por uma margem apertadinha, 46 e 49 para o candidato de direita e 42,72 para o candidato de esquerda, dá uns 4 pontos percentuais aí, uma diferença muito apertada, e esse governo de direita, que é de um candidato que tinha fortes ligações com a ditadura do Alfredo Stroessner, nos anos 70, está fazendo a pobreza disparar na Argentina, concentração de renda muito grande, a miséria, a pobreza, desigualdade, mortalidade infantil. O Paraguai está voltando para o século XIX. Então, já há pesquisas, o povo está sofrendo muito, piorou muito rapidamente, a vida está piorando muito rapidamente, tanto que tentaram fazer um impeachment por conta de um acordo entreguista que esse presidente do Paraguai fez com a Itaipu, porque a gente sabe que Paraguai e Brasil são donos da usina hidrelétrica Itaipu. Então, ele concordou em pagar recursos para o Brasil, porque vai lá, o Brasil sempre mandou no Paraguai, o Paraguai é o fundo de quintal do Brasil, e os presidentes sempre mandaram lá, e agora o povo paraguaio está comendo grama lá e quer ver esse governo de direita pelas costas. Então, o Efraim, como é o nome dele? É Efraim, que foi que é o candidato que... olha, eu não acho o nome dele aqui. Efraim Alegre. A centro-esquerda, Efraim Alegre, é um candidato da centro-esquerda, social-democrata, que deve suceder esse Marito Ábido quando conseguirem se livrar dele. E aí nós temos no México uma grande vitória do López Obrador, que é considerado o Lula do México, né? Isso está voltando. No Equador, o Equador chegou a ser o país de melhor desenvolvimento social com Rafael Correa. Eu conheci, inclusive, o Rafael Correa, eu ia muito ao Equador, porque eu falei para vocês, eu tinha uma trading, uma empresa exportadora, então eu viajava aqui, América Latina e África, depois eu tive que vender o negócio, porque eu perdi muito dinheiro na Argentina, quando teve aquela crise, então eu tive que abrir um escritório de representação internacional, e eu viajava América Latina, África, então eu conheço muito bem toda a América Latina, e alguns países da África, e o Equador era uma coisa incrível, a popularidade do Rafael Correa era gigantesca, pessoal, era gigantesca. Ele colocava em um paizinho desse tamanhozinho assim, que é o Equador, que tem, sei lá, 8, 9 milhões de habitantes, ele colocava 1 milhão de pessoas na rua, 1 milhão. Eu, em Quito, capital do Equador, eu cheguei, tem até um vídeo meu na internet, qualquer dia eu vou postar no canal. Tem um canal antigo que eu tinha do YouTube, que tem um vídeo que eu gravei de uma manifestação no Equador, vocês vão ver, vocês nunca viram coisa igual. E eu tenho até uma matéria aqui, que eu queria ler um trechinho para vocês, que é do blog Outras Palavras, que é um blog muito bom, que eu conheço também. Equador, Rafael Correa voltará. Rafael Correa, ele indicou o Lenin Moreno para sucedê-lo no governo do Equador. Ele foi traído pelo Lenin Moreno, que em seguida se aliou à extrema-direita do Equador e começaram a fazer processos para tentar encarcerar o Rafael Correa, como fizeram com o Lula, só que o Correa foi vivo e se mandou para a Europa e está exilado do Equador, mas sempre em contato com o país. E esse Lenin Moreno, ele está numa situação muito difícil lá, eu vou ler aqui. No Equador, a pobreza volta a crescer após alinhamento com os Estados Unidos e submissão ao FMI. O que lembra isso para vocês? Alinhamento com os Estados Unidos e submissão ao FMI, quer dizer, o FMI, o Bolsonaro não consegue, porque o Lula nos tirou do FMI, nos deu reservas, então só precisa do FMI quem não consegue pagar
a sua dívida externa. O Brasil não tem esse problema porque tem um estoque de dólares deixado pelo Lula. E ele foi derrotado nas eleições e, sob denúncias de corrupção, o Lenin Moreno encolheu. O povo equatoriano parece sentir saudade do ex-presidente Rafael Correa, era uma época de pujança, o país era chamado de jaguar latino-americano, falava-se do milagre equatoriano e não era para menos. Entre 2006 e 2017, a pobreza no Equador caiu de 38% para 22%. 38% para 22%. Imagine, 38% dos equatorianos eram pobres. E baixou para 22%. O Equador, que é um país onde a moeda local é o dólar, né? Eles não têm moeda própria. E então, com esse Lenin Moreno, o que aconteceu? Pobreza subiu. Exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui no Brasil, dados oficiais, eu não estou inventando nada, são dados facilmente comprováveis, pobreza subindo, desigualdade subindo, salário mínimo caindo, saúde piorando, mortalidade infantil piorando, tudo piorando, né? Porque, como eu digo, para a gente se livrar da direita, basta deixar a direita governar. E aí a gente chega finalmente aos Estados Unidos. Tem muita gente que não gosta do Obama, mas eu acho que o Obama ele fez o que era possível nos Estados Unidos. Mas, segundo a Rádio França Internacional, a ONU, segundo não, isso é uma notícia pública, a ONU alerta que a ascensão de Trump aumentou a pobreza extrema nos Estados Unidos. Porque muita gente não sabe, né? Mas os Estados Unidos têm pobreza, sim, tem favela, só que a favela de lá é diferente. O cara mora no carro dele, o cara mora em barraca de camping, né? E tem também os cortiços, né? Eles não têm aquelas construções, porque lá eles não conseguem fazer, então os muito pobres se viram como podem, eles vão para abrigos também, né? Lá o sujeito é obrigado, eles não deixam o cara ficar na rua, e não é que não deixam ficar na rua, grande parte dos Estados Unidos, se o cara passar uma noite na rua, ele morre. Em várias épocas do ano faz muito frio, Nova York, por exemplo. E o relator Philip Alston, da ONU, recomenda às autoridades americanas que adotem um sistema sólido de proteção social e tratem as origens da pobreza no país. Cerca de 41 milhões de americanos vivem na pobreza, dos quais 18,5 milhões estão em situação de pobreza extrema, de acordo com os critérios da ONU. As crianças representam 1/3 dessa população. Então, são 6 milhões de crianças na pobreza extrema. Eu sempre digo que o grande fracasso do capitalismo, ele está nos Estados Unidos. Porque, como o país mais rico e desenvolvido, tecnologicamente, travou tudo aqui, tecnologicamente, os Estados Unidos são o exemplo de como o capitalismo não funciona, apesar que eu não sou daqueles que falam em revolução, não, o capitalismo está aí, a gente tem que lidar com ele. Né? A gente tem que lidar com ele, infelizmente, não adianta eu maldizer o capitalismo, eu não gosto do capitalismo, porém o capitalismo é uma realidade, não dá. Você tem partidos de esquerda aí que falam, olha, vamos estatizar o sistema financeiro. Isso é uma loucura, você não vai estatizar o sistema financeiro, o capitalismo está aí, você precisaria de uma guerra no Brasil, uma guerra com tanques, com aviões, com soldados, para enfrentar os tanques, os aviões, os soldados que tem do lado do capital, que são as Forças Armadas. Então, você não vai fazer uma revolução aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum. Você não vai fazer porque não tem como. Talvez poderia fazer, já fizeram na Venezuela, mas aí tem sabotagem, tem uma série de coisas. Então, o que a gente tem que fazer é tentar humanizar esse capitalismo, até que a humanidade descubra uma outra forma, mas o capitalismo, a grande prova que ele não funciona, gente, está justamente aí na questão dos Estados Unidos, onde as políticas do Trump são iguais às do Bolsonaro. Então, todos os presidentes do mundo inteiro, mas eu estou ficando mais nas Américas, nas 3 Américas, do Norte, Central e do Sul.
Nas 3 Américas, todos os presidentes que fizeram o que o Bolsonaro está fazendo, eles afundaram os países deles. Vocês entendem? Então, aqui não vai ser diferente, não está sendo diferente. Nós temos aí, então, uma pesquisa, eu tenho que acelerar por causa do tempo, mas nós temos uma pesquisa Vox Populi, que saiu hoje, que ela não difere muito, viu, gente? Ela já tinha saído uma prévia essa semana, ela não difere muito da pesquisa CNT, que saiu esses dias, e ela tem 2 partes. Uma parte é sobre o Bolsonaro e outra parte é sobre o Lula. Então, vamos lá. Vamos rapidamente aqui, tá? Como você se sente em relação ao Brasil? Muito satisfeito, 2%. Satisfeito, 29%. Insatisfeito, 52%. E muito insatisfeito, 15%. Então, você tem 2%, que é a realidade, são os muito ricos que estão ganhando, sim, a gente já sabe que aquele setor muito pequenininho da sociedade, de 2%, no qual você, bolsominion idiota, não está incluído, esses 2% estão ganhando muito, né? Estão ganhando muito, estão enriquecendo muito com o Bolsonaro, porque justamente ele foi eleito para isso, para puxar o saco dos muito ricos que vão retribuir para ele. 29% estão satisfeitos porque são idiotas, né? Porque não estão ganhando nada com o governo Bolsonaro. 52% estão insatisfeitos porque têm cérebro, e muito insatisfeitos são aqueles realistas de verdade, que são 15%, que com os insatisfeitos, satisfeitos e muito satisfeitos, somam 67%. Então, é isso que está acontecendo aqui, como aconteceu em todos os outros países. O Brasil está no caminho certo ou no caminho errado? Certo, 31%. Errado, 59%. Essa pesquisa, vamos falar, mas é Vox Populi, ela é igual ao CNT. Peguem a pesquisa CNT que saiu essa semana, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Peguem a XP Investimentos, que é a pesquisa do mercado financeiro. É muito parecida com essa. Eles só divergem um pouquinho naquela coisa do Lula, né, porque é gozado. A pesquisa dos trabalhadores dá uma coisa, a pesquisa dos empresários. A pesquisa da Datafolha, inclusive, mostrou um dado muito interessante, que feita dia 7 do mês passado, que quanto maior o poder aquisitivo, mais é contra o Lula. Entre os que ganham até 2 salários mínimos no Brasil, que é uma expressiva maioria do povo, o Lula, a grande maioria, acha que o Lula deve ser solto. Tá? Então, é uma questão... e você tem uma classe média que ainda acredita nessa história de que para os médios e para os ricos viverem bem tem que matar os pobres, né? Que é o que o Bolsonaro prega, no fim das contas, mas essas pessoas também vão sofrer muito. E a avaliação do desempenho do Bolsonaro, 5% acham ótimo, mais uma vez, só pode achar ótimo um setor muito pequeno. Eu não sei se tem 5% de gente, porque tem muito pouca gente que tem muito dinheiro. Saiu uma pesquisa esses dias que o 1% mais rico do Brasil, ele tem 28% da renda. 1%. Tá? Então, isso é o Brasil. Que o Bolsonaro está concentrando mais essa renda de novo que o Lula tinha distribuído. 18% dizem que esse governo é bom, então são 23% de bom e ótimo, 35% de regular, que é aquele cara, não quero saber de política, não sei nada, é regular, é mais ou menos, nem sei o que está acontecendo. E a gente tem ruim e péssimo, que são 40%. Né? Então, é quase o dobro do bom e ótimo. Então, assim, o Bolsonaro está derretendo. O desempenho do Bolsonaro por região, evidentemente, sul, sudeste, ele está um pouco melhor, no norte e no nordeste está um pouco pior, tal. Enfim, essa pesquisa, ela mostra o que as outras mostraram e mostra o que está acontecendo aqui no Brasil, o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo no Equador, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump, ele não vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. A revista Exame fez uma matéria, Estados Unidos 2020, Trump se lança à reeleição em meio a números desanimadores. Está tudo piorando nos Estados Unidos. O padrão de vida das pessoas está caindo, a pobreza está aumentando, não é? Porque é a direita. A direita é isso, gente, é a direita.
Como é que surgiu a esquerda, o conceito de esquerda e direita? Na França, pós-Revolução Francesa, os representantes, para falar numa linguagem que todo mundo seja acessível, tanto para o economista quanto para o trabalhador mais simples, com menos instrução, eu sempre falo que o jornalismo ele deve falar para todo mundo, não só para quem conhece termos difíceis. Então, na França, da Revolução Francesa, que todo mundo já ouviu falar da Revolução Francesa, os representantes dos ricos ficavam do lado direito da Assembleia Francesa, no legislativo francês. E os representantes do povo ficavam do lado esquerdo. Por isso que se convencionou que a direita é a ideologia dos mais ricos e a esquerda do povo, em geral, né? Então, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Paraguai, está acontecendo no Equador, e está acontecendo no Brasil. O caminho que o Bolsonaro está adotando, agora está reduzindo mais direitos trabalhistas, saiu a notícia ontem, está acabando com direitos trabalhistas. Então, as pessoas vão ganhando menos. Aquele cara que apoia o Bolsonaro, muitas vezes ele ainda está empregado no emprego que ele tinha antes do Bolsonaro chegar ao poder e antes da Dilma cair. Daqui a pouco esse cara perde o emprego, tá? Porque todo mundo vai acabar perdendo, porque os empresários, eles não vão ficar pagando empregado num sistema antigo em que ele tinha mais direitos, tinha mais regalias, quando ele pode pegar, mandar o cara embora e pegar um que aceita trabalhar pela metade, por 1/3 do que eu trabalhava. Então, esse cara que vem aqui no chat, Bolsonaro, mito, não sei o quê, esse cara vai ser mandado embora. E quando ele for mandado embora, ele vai procurar emprego. E aí ele vai descobrir o que aconteceu com o Brasil. Vocês entendem? Porque onde é que esse cara se informa? Nas redes do Bolsonaro, do bolsonarismo, da extrema-direita. O que ele vai ver? Golden Shower, né? Ele vai ver o Bolsonaro debochando da mulher do presidente da França. Ele vai ver o Bolsonaro xingando. Ele vai ver o Bolsonaro tecendo teorias conspiratórias, falando mal de índio. Então, ele não está preocupado. O Bolsonaro fica comprando encrenca com a esquerda para distrair esses caras, para eles não pensarem na vida, e eles só pensam... Você fala, olha, o país está afundando, a pobreza está aumentando. Ah, mas o Lula está preso, babaca. É isso. Entende? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Argentina, no Equador, no Paraguai, né? O Uruguai está com a esquerda, que o Uruguai é talvez o país mais civilizado da América do Sul, né? Uma qualidade de vida altíssima, e a vida lá está só melhorando, eles não largam mão da esquerda, eles estão lá só melhorando de situação. Inclusive, acho que é o único país latino-sul-americano que liberou a maconha. Por quê? Porque nenhum país civilizado, os países escandinavos, por exemplo, quase todos liberaram, os países nórdicos, quase todos liberaram as drogas, porque você, ao proibir as drogas, você cria mercado para o traficante e não impede o uso da droga, porque a droga vai continuar sendo usada lá. Como aqui, alguém acha que existe dificuldade de comprar maconha? Se você for no Rio de Janeiro, você vai, aqueles quiosques na praia de Copacabana ali, por exemplo, você pede maconha, o sujeito te dá, ele te vende ali, abertamente. Então, a proibição ela só serve para uma coisa, para criar mercado para o traficante. Então, aqui, eu faço minhas digressões, mas aqui na América do Sul, pessoal, nas 3 Américas, principalmente, está se acelerando, porque é uma região mais pobre que na Europa, por exemplo, que também, eu acredito que, segundo as informações, também está havendo uma insatisfação com a direita lá, mas como a vida lá é muito melhor, as coisas se movem em um outro ritmo, porque eles não têm essa pobreza extrema, essa desigualdade obscena que nós temos aqui. Aqui nas Américas, Estados Unidos, por exemplo, ele tem muita desigualdade, tem muita pobreza. E é o país mais rico da face da Terra. Então, isso é a prova de que o capitalismo não funciona, porque no berço, no país mais representativo do capitalismo no mundo, existe pobreza, existe até miséria.
né? O que adianta você ser o mais rico se você não consegue resolver nem seus problemas? Você consegue colocar sondas em Marte, mas não consegue acabar com a pobreza no seu quintal, né? E eles acham como natural isso. Então, a ideologia dos Estados Unidos, para nós que somos um país pobre, esconjura, tem que esconjurar, tem que, sabe, afastar isso da gente. Eu acho que eu expliquei bem. A esquerda está voltando em toda a América Latina, está voltando no mundo inteiro, mas aqui nas Américas eu acho que vai demorar muito menos do que a gente pensa, né? No caso do Brasil, 2022, está um pouco longe, mas eu não sei se o Bolsonaro sair, vai entrar o Mourão, mas eu já sou daqueles, pessoal, que acha que o Mourão, qualquer um é melhor que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem um problema que ele está sabotando o Brasil, né? Aquela língua dele e as decisões dele são muito loucas, estão sabotando o Brasil. Tudo bem, vai vir o Mourão, vai privatizar, vai piorar a vida de todo mundo, mas vai ser numa velocidade menor, né? E isso não vai impedir que o povo queira vê-lo pelas costas, queira ver a direita pelas costas, mas pelo menos não vai destruir o país, porque se o Bolsonaro continuar mais 3 anos e meio aí, eu acho que não vai sobrar nada, que não vai sobrar nem as árvores nesse país, né? Eu quero pedir a todos vocês, por favor, que compartilhem essa transmissão, as pessoas precisam saber disso, né? Se puder se inscrever no canal, se não tiver inscrito, ajuda a gente. Se puder se tornar membro do canal, melhor ainda, que a gente precisa de recursos. E eu quero agradecer muito a atenção de todo mundo, desejar para todos um excelente sábado. Eu espero que todo mundo se divirta muito e passe um fim de semana maravilhoso. E eu vou aí comer a minha feijoada. Pessoal, muito obrigado pela atenção e um grande abraço para vocês.